Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Calma, que tem como título Colaboradores. Obreiros da edificação do mundo melhor não trabalham sozinho. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem um concurso de alguém. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade exigido no levantamento das boas obras. Se te encontras na condução de empreendimento ligado ao interesse geral na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo de certo ciclo de criaturas, empenhadas no socorro ao próximo, ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirige para a integração do conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Recorda o lavrador que prepara o solo, semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Cooperadores não nascem feitos, nem Cristo esteve. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação, Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida, Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas, Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Se pretendes a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhe assegure estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam, em nome do Senhor. Aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham a encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Eita, que o texto de hoje é um texto que daria motivo para seminários inteiros, porque ele está falando, na verdade, sobre liderança, sobre chefia e sobre como você preparar tarefeiros, trabalhadores. É muito interessante que Emmanuel use esse exemplo. Nem Cristo os teve. O que ele vem dizer para a gente? Vamos botar essa observação aqui. Jesus não teve trabalhadores prontos. E que os exemplos, para não aprofundar muito, ficar só no exemplo de Pedro, de Tomé, de Judas e de Paulo de Tarso, né? Os primeiros, Pedro, Tomé e Judas, ficaram 3 anos ao lado do Mestre. 3 anos presenciando e efetuando algumas curas. A gente sabe que nem todas as curas, porque tem um momento que até o Pedro pergunta para Jesus, fala, mas por que essa categoria de demônios, de espíritos imundos, a gente não consegue expulsar? E Jesus fala, para essa precisa de jejum. Mas eles efetuavam curas e também pregavam a boa nova. E, no entanto, ainda não tinham aquela característica do trabalhador mesmo, do servo mesmo. Aliás, Jesus fala várias vezes para Pedro durante o Evangelho, o dia que te converteres, deixando até a ideia, né, de conversão, de proselitismo, que Pedro ainda não era convertido, né? Mas ele fala que Pedro, só depois de ter negado por 3 vezes ao Cristo, depois de ter tido a oportunidade, tu me amas, Pedro, é que ele se dedica ao caminho, lá no livro Atos dos Apóstolos, descrito, né, ele e Tiago. Tomé, só depois que tocou nas feridas do Cristo, que teve também a oportunidade de comprovar tudo aquilo que ele tinha dúvidas. Judas também, que era o mais politizado, esse foi muito sofrimento até ele chegar à sua redenção também, em muitos milênios depois, e hoje ser um grande trabalhador também. Mas todos, é até legal ele colocar esse tipo de coisa, porque 3 que foram aproveitados naquela mesma experiência física, e Paulo. E o Judas não, o Judas foi aproveitado bem depois, foi muito sofrimento, mas enfim, Emmanuel teve essa sabedoria de colocar aqui no exemplo. E ele vem colocar para a gente que a função de quem está começando qualquer trabalho para o Cristo é uma função igual a do lavrador que prepara o solo, semeia. E quando a gente lê muito rápido, a gente não consegue se dar conta, só quem já teve alguma vivência na roça sabe o que ele está falando aqui. Preparar o solo, passar a charrua, ou aquela charrua carregada por um homem, ou aquela charrua carregada por um animal, ou hoje
pelos tratores, pelos motores, mas para preparar o solo em primeiro lugar. Daqui a pouco você jogar as sementes, depois ficar defendendo a plantação. Olha o tempo que leva, o adubo adequado, aquele estudo. Eu lembro do meu pai estudando cada planta. Meu pai plantou muitas árvores. Aí garante-lhe os benefícios da irrigação, protege até que os frutos comecem. E ele faz essa comparação também com os trabalhadores, que quando chegarão trazendo suas mazelas, trazendo seus problemas, mas trazendo também a vontade de trabalhar. E é interessante que os espíritos, eles estão sempre conversando com a gente, falando assim, a gente não quer perfeição, porque não existe perfeição na Terra. O que a gente quer é que a pessoa tenha vontade de melhorar, tenha vontade de trabalhar. E essa vontade a gente vai trabalhar nele, a gente vai estar fornecendo esses elementos e incentivando o tempo todo. A gente vai descobrindo o seguinte, a gente vai descobrindo que vai ter gente que vai ter capacidade muito grande de fazer trabalhos sozinhos e vai ter gente que vai começar a descobrir que tem coisa que você tem que fazer em equipe. O Emmanuel começa dizendo que trabalhos em prol da coletividade, eles têm que ser feitos em equipe, que as pessoas não trabalham sozinhas, né? Tem que ter o concurso de alguém, né? Então, quando você começa a trabalhar em equipe, você começa a ter aquele exemplo do porco-espinho, que mantém uma distância relativa de uns para os outros, a ponto de que um aqueça o outro no inverno, mas ao mesmo tempo não se espete com os espinhos uns dos outros. Porque vai ter dificuldade de relacionamento, onde tem ser humano tem dificuldade de relacionamento. Mas a experiência pouca que a gente tem vem mostrando para a gente o seguinte, que a gente tem que aprender a deixar as pessoas fazerem a sua parte, mesmo que você faça melhor que ela, ou até ache que faça. Às vezes a gente acha que faz, daqui a pouco se surpreende, a pessoa faz muito melhor do que a gente. Mas deixa a pessoa tomar a iniciativa de fazer aquilo. Eu já contei em várias oportunidades nesses estudos aqui mesmo, dos 10 minutos com o Emmanuel, de uma vez que a gente atendia um evento que tinha 1.600 crianças, tinha que organizar os kits, presentes que iam ser dados para ela na véspera do Natal, e esse presente era composto sempre por roupa, calçado e brinquedo. Era um trabalho muito grande, primeiro para cadastrar as crianças, depois para buscar cada padrinho, buscar os presentes, organizar tudo no dia e entregar. Mas quando você chegava naquela sala que eu via muitos presentes empilhados um em cima do outro, falei, agora eu tenho que organizar isso aqui. Eu cheguei cedo um dia e eu peguei, botei no chão de 1 a 100, de 101 a 200, 201 a 300, fui fazendo isso até 1.500, 1.600 e pouco. E fui organizando cada presente entre 1h da tarde de uma sexta-feira até 5h da tarde. É claro que nesse horário a maioria das pessoas estão trabalhando. Quando elas saíram do trabalho, que foram para o centro para ajudar a arrumar e chegaram lá encontrando tudo arrumado, foi uma decepção tão grande e eu aprendi a lição aqui. Eu falei, tá bom, a gente dá o pontapé inicial, mas deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas trabalharem, porque elas querem se sentir úteis também, daqui a pouco querem trazer novas ideias, querem trazer coisas que vão engrandecer cada vez mais. E a gente vai dando essa oportunidade, vai observando, vai aqui amparando daqui e dali e fazendo sempre orientações também. Pelo menos na nossa casa a gente tinha esse costume, só podia trabalhar quem estivesse fazendo curso também. Era uma exigência que nem sempre era 100% cumprida, mas era pelo menos para dar um incentivo para que a pessoa começasse a ter o contato com a doutrina, começasse a ter o contato com os valores do Evangelho de Jesus e, quando fosse trabalhar, não ficasse apenas como ficam aí os nossos profissionais nessas áreas, fazendo os cursos profissionalizantes e depois indo executar a sua tarefa. Não, ali a tarefa com Jesus é uma tarefa diferenciada. Você tem que ter essa paciência o tempo todo, você tem que olhar cada um como um filho de Deus que está sendo enviado para a gente, que tem as suas dores, a grande maioria chegando com dores que a gente traz dentro da gente também. Então é um trabalho diferenciado, mas é um trabalho em que a gente começa a sair do ego, num primeiro momento, é claro. Quanto mais próximo do ego, eu quero que a equipe tenha as características que eu acho que deva ter, eu quero escolher, mas daqui a pouco a gente começa a perceber, não, o mais interessante é você conseguir preparar cada pessoa no momento certo, no instante certo, e até nesses cursos de chefia e liderança ensina muito isso. Todos são aproveitados. Aquele que tem mais calma vai trabalhar na área de humanas, outro é mais exato, outro é mais explosão, todos são aproveitados. Na tarefa do bem, todos são bem-vindos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.